Olá, boa noite a todos. Mais uma vez eu estou aqui no meu podcast, o Café e Conversa com Mamãe Brusqueta. Antes de mais nada, você, por favor, dê o seu like aí, mande uma opinião sua, compartilha, porque a gente precisa botar este podcast pra cima, tá bom? Todo mundo já me conhece, já sabe como eu sou. Bom, hoje eu resolvi fazer um TBT. TBT, que é aquela recordação do passado. Pois é, trouxe uma personagem do meu passado televisivo, quando eu fazia o TV Gazeta lá no Mulheres. Trouxe hoje um homem que é lindo, é inteligente, ele habla, como diz os outros, ele habla. Trouxe ele, que é psicólogo, psicólogo, psiquiatra? Psicólogo, terapeuta, que ele fala sobre relacionamentos e eu vou querer saber tudo dos meus, do dele, de vocês, enfim. Trouxe ele, Fred Matos. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, fiquei muito feliz e tô me realizando um pouquinho. Eu tô muito feliz porque você é uma pessoa que tá no meu coração e no meu imaginário. Olha! A primeira vez que eu vi você na televisão... Você não sabia se era carne, peixe, o que é? A única coisa que eu pensei foi... Eu queria que ela tivesse sido minha mãe. Olha! Porque você sempre me inspirou muito carinho, assim, muito amor. E era a sensação que eu tinha, assim, porque minha mãe era uma pessoa mais contida, mais... Apesar de a gente ser italiana, a gente... de descendência italiana, ela era mais contida. Tem uns casmurros mesmo. Então ela era mais contida e tal, e eu sempre sonhava na minha cabeça de uma mãe mais expansiva. Italianone, explosiva, né? Exato. E quando eu vi você na TV, eu falei assim, gente, era isso. Eu queria tomar bronca com festividade. É isso aí, né? E aí a primeira vez... E aí a primeira vez que eu te vi pessoalmente, eu fiquei emocionado. E eu demorei um pouco ali nos bastidores da TV pra me aproximar, porque eu fiquei tomando meio fôlego e cheguei meio quietinho. Mama. E você olhou... Abriu um sorriso, eu falei, ai meu Deus, essa mulher. E nós tivemos alguns colegas muito legais, né? Sim. Foi o Ricardo Ventura e o outro menino, me fugiu o nome. O Rampazzo. O Rampazzo, Ismael. O Ismael, né? Sim. O Isma, né? Isso. Que infelizmente... Bom, a gente vai falar da história dele daqui a pouco. Você é uma das figuras que eu guardo daquele tempo, uma das figuras que eu guardo, porque tem pessoas que participaram do programa, às vezes mais vezes, às vezes semanalmente, que eu nem lembro quem são. Mas vocês, aquela turminha, né, junto com os religiosos, Padre Juarez, né, esse povo todo ficou na minha vida, então faz parte da minha vida. Tanto é que eu fiz questão de te chamar porque você faz parte da minha vida, ué. O que eu vou fazer? Embora não seja sua mãe de verdade, eu quero ser sua mãe de postiça, com certeza, né? E qualquer hora eu quero ver você me manda uma foto da minha neta Nina, né? Que ela tá bonitinha. Me fala uma coisa, Fred. Você nasceu onde? Aqui em São Paulo? São Paulo mesmo. E você foi criado em que bairro? Na Lapa de Baixo. Filho de uma professora de matemática. Ah, por isso que a sua mãe ela é italiana na fechada? Porque ela era professora e de matemática. É aquelas que o povo treme na base. E para meu azar, eu tive aula com ela. Ela te protegia, não? Não, o nosso segredo quando eu mudei pra escola que ela dava aula... É que ele não falasse que ela era mãe. não falasse, só que aí teve um dia que uma outra professora, que era mais o seu estilo, falou, a gente tá precisando encontrar a professora Sueli e a gente não sabe o número dela e eu sei que o filho dela estuda nessa sala, quem que é o filho dela? Aí você teve que levantar a mão. E eu, depois de 6 meses, agindo como um espião infiltrado, levantei o braço e a classe inteira olhou pra trás, olhou pra mim e eu... Nossa. E aí você ficou mais bem visto ou mais... mais mal visto.
faziam mais bullying, né? Porque faziam mais bullying. Foi terrível. Porque daí... Você sofreu muito bullying na sua infância? Muito. Porque no meu tempo, eles faziam, a gente não sabia que era bullying, né? Mas eles faziam, mas a gente também fazia. Era toda uma coisa muito engraçada, porque eu sempre fui meio gorda. Então todo mundo brincava com a gordura, todo mundo brincava com a afeminada, todo mundo brincava com qualquer coisa. Mas eu sempre levei de boa, acho que é por isso que eu sou assim, meio aberta ao mundo. Fez bem, pra você ter uma ideia, tava contando isso pra uma pessoa querida, que eu apanhava, eu cheguei nessa escola, né, um moleque chegou do meu lado e falou assim, bem dessa gorda que vai dar aula de matemática pra gente, não é? E olhou pra minha cara, era minha mãe. E eu falei, não sei, eu tô chegando na escola hoje. né? E aí chegou um outro, deu um tapa na minha nuca e falou, eu vou te zoar o ano inteiro. Aí eu falei assim, ai, que ótima escola é essa. Já começou bem. E ele cumpriu com a missão dele. E o que eu fiz? Todo dia no intervalo ele me batia. Aí eu comecei a pensar assim, se eu andar um pouco, talvez ele me bata menos. E aí eu comecei a andar em volta do pátio e ele ia me batendo e andando. E os outros vendo? Vendo e dando risada. Que maledito esse povo. Tem nome esse povo pra mim chamar eles aqui na xixa? E aí ele chegou uma hora que ele parou um pouco de bater. Eu falei, já que eu vou ficar apanhando, eu vou conversar com ele enquanto eu apanho e ando. Ou seja, já tava virando psicólogo. Exatamente. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele começou a contar umas histórias difíceis ali, da família, a mãe tinha morrido, o pai era uma figura difícil. E aí chegou uma hora que ele parou de me bater e a gente só continuou conversando. E aí ele me adotou. E aí eu parei de apanhar por conta do meu agressor favorito ali. Ele era meu malvado favorito. Então, porque você fez uma coisa benéfica para ele, que foi ouvi-lo. E aí você também deve ter entendido, não sei que idade você tinha, Eu tava com 12 anos. Então, você já devia ter entendido que ele era fruto de um exemplo, um mau exemplo, que era o pai. E virou um dos grandes amigos. E tanto é que quando eu cheguei no colegial com ele, um daqueles mais velhos também, que ia me pegar pra Cristo ali, ia me fazer surfar no bebedouro, fazer humilhação. Como surfar no bebedouro? Eles faziam a gente subir no bebedouro e fingir que tava surfando e pegar água e jogar aquela pia enorme e jogar água em você e tipo, ficar... Nossa, eu ia achar divertidíssimo se fosse eu pra surfar. Eu também acharia se eu tivesse seu jogo de cintura. Eu não tinha. E ele me protegeu, fez amizade com o cara, ele fumava, o cara fumava, ele emprestou cigarro pro cara e ele falou, ele me protegeu do cara e ele não me agrediu. Então, no final das contas, ele virou meio que um protetor, assim. Então... E os professores, como eram lá? Você tinha a tua mãe, que era professora, mas e os outros professores? Me amavam porque eu era... Você tem cara de bom aluno. Eu amava a escola. Eu só tive dificuldade nessa escola porque eu apanhava. Eu apanhei muitos meses, assim, até... Isso durou, né? Essa coisa de... Mas a escola eu sempre amei. Sempre gostei muito de estudar, né? Acho que era o meu ponto de refúgio. Você tem outros irmãos? Tenho uma irmã mais velha. O irmão mais velho? Uma irmã. Uma irmã? É. Ela faz o quê? A mesma coisa, não? Não, ela não gosta de nada. É dona de casa. É. Como ela chama? Andréa. André, ainda dá tempo, hein, bem? Ainda dá tempo de você ser alguém, assim, mais... né? Mais importante pra você. Mas sabe que ela é uma pessoa que ela é muito tranquila em relação a isso, assim. Eu sempre quis descobrir, era curioso, queria entender tudo. Minha irmã, ela sempre foi contida, tranquila. É engraçado, né? Acho que puxou mais da sua mãe, então. Acho que sim. Né? Eu acho que eu puxei mais meu pai nesse sentido. Meu pai era do Pará, então era aquele nortista, falante, galanteador, conversava com todo mundo adorava ele. Porque o povo lá de cima tem um bico carisma, doce, né? Bico doce. E ele contava uma história do boto cor-de-rosa. Eu acho que ele era o boto cor-de-rosa. Aquele que de noite botava o chapéu pra esconder o coisinho. E ele falava que existiu o boto porque ele tinha visto. Eu acho que aquele boto que... Eu acho que eu devo ter irmão por aí, não sei.
Com certeza. Eu acho que com certeza. Por aí, porque não sei. Que para quem não sabe, o Boto Cor-de-Rosa, a história é que ele se transformava num belo rapaz e conquistava todas as virgens, as moças da aldeia. Então, quando uma moça parecia grávida e não se sabia quem era o pai... Foi o Boto. Foi o Boto. É isso que era o Boto. Meu pai. Tá vendo? Hoje em dia, já que nós estamos tocando nesse assunto, hoje em dia no seu consultório aparece muito problema de uma mulher que, por exemplo, uma mulher que engravida ou um pai que viu a filha engravidar e não sabe como lidar com isso. Sim, eu acho que assim, esses conflitos que aparecem são conflitos mais... Que você é especialista nesses relacionamentos, né? De pai e filho, marido e mulher. De relacionamentos amorosos, mas também pai e filho, né? Acaba aparecendo. Aparecem conflitos ligados ao aborto, por exemplo, né? Faço, não faço, quero, não quero. Tem uma pressão religiosa em cima, né? Sim, e toda uma questão... Você está tomando uma decisão importante. Tanto que eu acho muito esquisito. Acho que a gente que ouve muito a intimidade das pessoas, você também tem essa coisa de ouvir a intimidade, ouço muito, o lado B das pessoas. Quando às vezes falam dessas coisas do aborto, né? Por exemplo, se houvesse a legalização do aborto, as mulheres fariam mais aborto. Eles realmente não sabem como é a experiência, a angústia, a dor, a dificuldade, a vivência de uma experiência de aborto. Não é um negócio que as pessoas... É um assassinato, né? Não tem... mas assim, mais do que isso, é uma experiência emocional muito profunda. Não é uma coisa que a pessoa toma uma decisão como se ela estivesse indo ali tomar uma injeção. É uma experiência de dor muito grande, se a pessoa resolve fazer, se ela resolve não fazer. Para qualquer um dos lados, é uma decisão muito dolorosa, muito, muito difícil. Então, eu entendo essas histórias de Boto Cor-de-Rosa porque é sensível, não é uma gravidez indesejada. E às vezes, essa gravidez que não é desejada de princípio, se torna, depois que a criança nasce... Aquela criança se torna uma protetora dessa mãe. Às vezes acontece. Né? Às vezes aquela criança é um grande orgulho para a família. Sim, sim, né? sim. Acontece isso. Sim. Eu vou fazer uma consulta particular, agora a mim. Eu, por exemplo, sempre fui a mais velha da minha casa. E durante a minha... juventude, adolescência, juventude e tudo, eu passei mais cuidando dos meus irmãos e da minha mãe do que outra coisa. Então eu ficava muito em casa, cuidava da casa, cuidava dos irmãos, porque a minha mãe, uma época, ficou muito doente, com tuberculose e tal, e ela tinha uma fraqueza. Bom, depois desse tempo, eu fui me dedicando tanto à família que eu fiquei 40 anos sem sexo nenhum. 40 anos. Me fez falta? Não, porque eu estava preocupado com outras coisas. Aí depois eu fui pro teatro, engordei. Aí depois que eu engordei, eu desisti, né? Porque a minha autoestima não estava boa, enfim. Mas... isso não me deu nenhum trauma, não me afetou em nada. Continuei sendo a mesma pessoa que sou. Mas há uns tempos atrás, há uns anos atrás, eu olhei para... Eu estava com 60 e pouco, eu estou com 74. 68, 69, eu olhei na minha cara assim e falei assim, escuta aqui, ô bonitona, você vai ficar aí no Caritó o tempo inteiro? Nunca mais não vai poder aproveitar a sua vida? Eu falei, eu não tenho material suficiente e tal, mas enfim, vou tentar. E contratei sexo de garoto de programa. Uma coisa meio por cima e tal. Mas eu adorei. Tive uns namoricos, assim, uns ficantes, mas... Ficante fixo. Uns ficantes fixos. Eu tinha 8 numa época. 8.
Tudo gente legal, tudo gente boa. Alguns nem tão bons ficaram, porque um tá preso na Ucrânia, que ele foi levar droga para ver se conseguia dinheiro. Às vezes acontece. Então, o fato de eu não ter me incomodado é um defeito ou uma qualidade da minha cabeça? Mama, essa coisa de sexualidade é uma coisa muito linda no meu entendimento, né? Porque... é um momento tão único, né? Você está fazendo sexo com outra pessoa do jeito que for. Entendeu? Com complemento, com sem complemento, com penetração, sem penetração. Exato. Tá com alguém naquele momento que você não tem parentesco, não tem, né? É muito legal. É que uma coisa que, assim, o ano que vem eu vou fazer 20 anos de consultório. Eu tô com 20... Não, você começou com 10? Tipo isso. Eu tô com 43, eu comecei com 23 clinicar, né? E uma coisa que eu desfiz da minha cabeça é um monte de preconceitos e conceitos que eu tinha a respeito da sexualidade. A gente tem, né? Às vezes a gente tem. Eu tenho até hoje. Eu acho que a gente tem meio enraizado sem querer, só que assim, uma coisa é você ter um preconceito e manter ele diante de uma realidade diferente do que você tinha na sua cabeça. E durante 20 anos de consultório você vê muita coisa e você começa a entender que não existe exatamente uma coisa que a gente chame de anormal ou normal, como a gente supõe que está ali escrito no manual de anormalidades humanas, assim. A gente vai ver que tem pessoas... Então, por exemplo, coisas curiosas que eu já vi. Mulheres que se relacionam com homens a vida inteira e, de repente, elas se apaixonam por uma mulher e passam anos amando e se relacionando com aquela única mulher. Eu conheço várias, inclusive de gente famosa. Então, assim, aí você fala assim, bom, o que aquela pessoa é? Daí a gente, bom, ela era heterossexual, é homossexual, é bissexual, mas ela é bissexual, mas ela só está se relacionando com aquela mulher porque ela continua desejando os homens, mas ela está com aquela mulher. Se terminar com aquela mulher, ela vai ter outras mulheres ou vai voltar com os homens? Então, esses nomes que a gente gosta de dar para as coisas, eles ajudam a confortar só a nossa cabeça e a nossa necessidade de previsibilidade. Então, super existe a possibilidade de uma pessoa passar 40 anos sem a necessidade de física, sexual. Ela pode ter momentos aspiracionais, dependendo do quão romântica essa pessoa é. E de imaginar uma situação muito especial que ela quer viver. Eu fui muito pro lado da criatividade artística. Esse foi um grande boom da minha carreira, foi nessa época aí. Sim. E também do meu desejo de conhecimento de coisas, né? De procurar saber um pouco disso, um pouco daquilo. Não seria nem cultura, mas seria conhecer um pouco da vida. O mundo, né? Exato. Então, mas na hora que eu me vi necessitada, eu fui procurar profissional, né? Exato, mama, mas assim, aí que tá. Era satisfatório para você e aquilo fazia sentido. Na hora que você vai juntar todas as coisas, você não via condições, você não estava bem, ou não queria, ou não era possível. E foi o que você foi vivendo e foi satisfatório tanto quanto foi possível. Então, assim, dizer que isso é normal ou anormal, eu acho ofensivo. Hoje, por exemplo, depois que nós tivemos a pandemia, que mudou muito o relacionamento de todo mundo, sim, eu estou um pouco mais apagadinha no sexo. Não que eu não queira. Sim. Né? Mas eu estou mais apagadinho, ou seja, eu deixo de fazer uma aventura com um desconhecido para esperar ter uma aventura com alguém que me é apresentado, que eu saiba de onde veio, sem a procedência. Saber a procedência, né? Porque eu não posso comer linguiça de onde eu não sei o açougue que veio, né? Então é isso. E você, ainda mais, que é uma figura pública, isso eu vejo às vezes atendendo pessoas que têm destaque, pessoas mais famosas ou têm uma grande repercussão pública. Essas pessoas têm dificuldade de encontrar sexo casual. Eu não tenho ilusão de ser amada por ninguém. Isso eu não tenho. Eu acho que eu já passei da fase.
e tal, e eu evito me emocionar demais e me iludir demais, porque é coisa fácil para nós, né? Sim. Uma pessoa que vem, que trata bem e tal. E aí, de repente, você fica sabendo que não é só porque você é bonitinha, porque você é gordinha, porque você é magra, mas é porque você é famosa. Porque eles acham que a gente tem dinheiro, essas coisas todas. Sim. Então, eu sei de tudo isso. Então, eu não me iludo. Sim. Né? Eu só quero, quando puder, ter uma companhia que me faça um agrado ou dois, que tá tudo bem. Tudo bem. E eu tenho alguns amigos que sofreram estupro, por exemplo. Sim. Foram currados de infância. Sim. De infância não, de juventude, né? Sim. Que é onde marca muito, né? Sim. Aquele adolescente que o vizinho catou ele, e aí ele não sabe se ele é carne, se ele é peixe, se ele é frango, o que ele é. E ele passa a vida inteira tendo esse desfalque de saber o que eu sou. Alguns se descobrem e outros não, outros se escondem e ainda procuram ter uma imagem que é aceita pela sociedade, né? Então é onde a gente vê muito... Mas isso é muito comum, isso aconteceu comigo. Jura? Sim. Me conta, ai que fofoca, gente. Não, porque assim, com 8 anos de idade, minha irmã, 5 anos mais velha que eu, e ela tinha amigos da idade dela e um pouco mais velhos. E nisso, um deles, que era o líder da nossa turma, ele se aproximou de mim e ele se aproximou de mim sexualmente. Olha. Eu, com 8 anos, sem entender o que estava acontecendo, nem sabia o que era. Aquela coisa de põe a mão aqui, dá um beijo acolá. E eu ia naquele clima de medo, ele tinha algo de ameaça naquela coisa. Depois que ele fez a primeira vez, porque isso aconteceu 3 vezes, ele me ameaçou. Eu passei a ficar com medo dele, ele falou que ia matar minha mãe. Então, nossa, mãe de Deus! Então foi um negócio assim puxado. E depois daquelas 3 situações em que ele me cercou, uma numa situação que eu não estava esperando, outra numa festa de aniversário de criança, que eu também não sabia o que ia acontecer. Então foi situações em que eu não soube como... traumatizou um pouco. Sim. E aí, durante muitos anos, apesar de seguir, como sempre segui, meio apaixonado pelas meninas e querendo me relacionar, fui um adolescente muito feio. Jura que você chegou a ser... Nunca... Não, mentira, isso aí é mentira, desculpa, mas você nunca deve ter sido feio. As pessoas concordavam comigo, assim, não era só uma opinião pessoal. E pra onde foi a feiura? Você fez plástica, não? Vou explicar. Só que, e assim, então pensa que essa situação traumática... E eu fiquei durante muito tempo pensando, porque a gente não tinha informação, não tinha internet na época. Eu pensava, será que o fato de eu ter segurado num pênis me torna homossexual? Que eu não dava esse nome na época, porque eu nem sabia que nome que dava, né? Mas eu falava, mas eu amo as meninas, eu sou apaixonado por elas, não sei o que lá. O fato de eu ter pegado, segurado numa situação que eu também não sabia nomear, que era um abuso, né? Me torna... E eu fiquei me perguntando isso muitos anos, até entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, eu poderia ser... Mas não por ter pego, porque independe uma coisa da outra, e não ser apesar de ter pego, que foi o que eu entendi ao longo dos anos. Mas isso acontece muito das pessoas ficarem em confusão por conta de traumas vividos nesse sentido. Eu tenho alguns amigos que fazem... broderagem. E na broderagem ninguém é gay, ninguém... Se supõe, né? Ninguém é gay, é broderagem. Nós somos 2 héteros que gostam de se pegar e pronto. Até hoje eu não entendo direito isso. Mas são nomes que as pessoas dão para escapar um pouco dos preconceitos. E aí a adolescência feio demais. Também a minha vida sexual começou tarde também por conta disso. Só que o que aconteceu, né? Sabe aquela coisa daquele seriado Betty a Feia? Sei, né? sei. Então, assim, lá na faculdade, com 21 anos, eu tirei o óculos, porque eu fiz uma cirurgia, o aparelho saiu, então não estava mais tão dentuço. Acho que meu corpo foi também ficando mais definido. Saindo de mirradinho, o ombro ficou largo, não sei o que lá. Não, e você é uma pessoa alta, né? E de repente eu me vi mais bonito que antes, sendo que eu passei a vida inteira defendendo o direito de ser feio, né? Então foi também um conflito da minha parte me descobrir
sendo olhado de um jeito diferente do que eu era olhado antes. Porque você, logicamente, começou a notar que as pessoas falavam que você é lindo, que você é bonito. Começaram a falar e eu achava que elas estavam me zoando. Zoada. Né? Então, até eu me acostumar com essa nova identidade também demorou. E aí eu comecei a namorar. E aí foi uma coisa muito boa nesse sentido, porque aí eu senti que eu fui me descobrindo como pessoa mesmo, assim, nesse aspecto. Mas demorei. E você namorou muito? Namorou pouco? Eu acho que eu passei grande parte da minha vida em relação, assim, amorosa. Então, a partir daquele momento, eu namorei 4 anos. Depois eu tive uma relação de 5 anos. Depois eu passei um tempo solteiro. E aí tive uma relação de 12 anos que acabou, né? Que é a mãe da Nina. Que é a mãe da Nina. A Nina é a filha dele. Tá com 12 anos. Não, ela vai fazer 7. 7 anos, olha que gente! Vai. Então, acho que eu passei grande parte da minha vida em relacionamento amoroso. Eu gosto de estar em relacionamento. Eu me encontro, assim, na relação íntima, na relação ali a 2. E eu posso perguntar por que acabou? Claro. Pode, porque é curiosidade de véia. Claro. Acabou porque Porque você é um homem que tem cabeça no lugar. Sim. Você é um homem comprometido. Você é um homem que tem uma certa responsabilidade na vida. Né? Acabou o amor, mudou, virou irmão, o que aconteceu? Não, acabou. A gente sempre foi muito diferente, né? Pensa que eu era de uma família da Lapa de Baixo, uma família sem recursos. Ela veio de uma família com mais recursos, tinha viajado para a Disney com 7 anos de idade. A gente vinha de mundos e uma subcultura diferente. Enquanto eu estava sendo criado pela Xuxa, pela TV Cultura, vendo coisa na TV porque a mãe e o pai tinham que trabalhar o tempo todo, ela estava em aula de natação, em aula de vôlei, fazendo coisas mais... Então, assim, as referências que eu tinha não eram as referências que ela tinha. E aí dá um choque, né? É quase como se você estivesse relacionando com um gringo, de alguma maneira. Então, você fala uma coisa que a pessoa não sabe. Só que assim, a gente se dava muito bem, a gente se queria muito bem, a gente se tratava muito bem. Só que a gente vinha de mundos muito diferentes. Ela é um mundo mais business, é um mundo mais de humanas. E apesar dela ser, por exemplo, consultora de estilo, era um mundo que eu era um pouco alheio, não entendia exatamente isso. E a gente, assim, para 2 pessoas que eram muito diferentes e muito cuidadosas e responsáveis um com o outro, a nossa relação foi muito boa. Só que quando a gente estava na renovação de votos ali do casamento, que a gente tinha, né, a gente tinha feito 10 anos de casado e 12 ao todo, a gente chegou na conclusão que a gente tinha cansado de fazer esse alinhamento dessas diferenças. Então a nossa relação não acabou com guerra, não acabou com grandes mágoas, não acabou... Foi tranquila a separação. Foi uma separação tranquila. Tanto é que foi uma separação tranquila que a gente assinou o divórcio com tranquilidade. A guarda com a Nina foi uma guarda muito conversada. A Nina faz aniversário, tá os dois juntos na mesma sala. Sim, a gente não tem essas questões, assim, e a gente se conversa com muita tranquilidade. Então, acho que foi isso. E isso causou estranhamento para as pessoas, porque elas falam, mas nossa, a gente não imaginava. E assim, a gente também não estava planejando isso aqui. Chega uma hora que né? É a vida. Então não foi um grande trauma, não teve... Ninguém espancou ninguém, ninguém traiu ninguém, ninguém nada com ninguém, né? É a vida. Um outro tipo de relacionamento, que eu acho que é um relacionamento tão forte quanto o de marido e mulher, são de amigos. Sim. Eu atualmente não, nesses 2 últimos dias, eu estou vivendo um drama de estar me despedindo com muita dor ainda, porque ainda não sei se é definitivo ou não, de uma amizade. Porque houve uma discussão, vocês estão rompendo a amizade? Pelo menos no celular estamos. Estão assinando o divórcio da amizade. Então... Por quê? Sabe quando você se entrega para outra pessoa, você tenta fazer a pessoa
se reerguer, você tenta fazer a pessoa ser... ter um progresso na vida. Mas essa pessoa já foi meu cuidador. Já foi meu secretário. Já foi meu assessor. Então ele sabe tudo de mim. Sim. Só que... É uma relação muito íntima, né? Cometeu muitos erros comigo. Erros graves. E eu perdoei. E aí, esses dias, eu tô com um problema sério de locomoção. Aí, como ele tá sem... Eu contratei para fazer um serviço para mim e simplesmente mora do meu lado. Entendeu? E eu tô muito sentido com isso. De estar perdendo esse amigo. Muito embora eu ache que é um... Eu comecei a desconfiar que seria uma amizade tóxica. Entendeu? Eu tenho outros amigos que me deixam no inferno, porque eu tenho amigos que são ciumentos com os outros. Tá. Um não pode ver o outro. Eu não posso juntar eles na mesma sala. Que eles querem você por exclusividade. Não um porque acha o outro vagabundo, o outro porque acha o outro interesseiro, o outro... Entendeu? E os três não se bicam. E eu, por exemplo, para convidar para uma festa, ou eu vou sozinho, ou os três têm que estar na mesma festa, porque senão como eu vou fazer se eu não convidar? Sim. E teve anos que eu não fiz aniversário para não ter que juntar os três. Olha só. E esse amigo aí que tá desfazendo amizade era o quarto? Ou é um dos três? É um dos três. Olha só. E como você tá sentindo de desfazer essa amizade? Eu tô muito triste, porque eu não quero, porque é um amigo que eu amo. Por pior que ele fez pra mim. Já fez coisa ruim mesmo. Sim. Mas eu amo, mas é que... Acontece que eu tenho que falar pra ele, basta, pra ele saber que eu tô sabendo que ele tá sendo tóxico comigo. Sim. Que ele tá sendo ingrato. Sim. Que ele tá me relegando a uma posição... é a terceira opção dele, entendeu? Sim. Sabe aquela coisa de pedir... dá um pulinho aqui, já eu tô indo. Eu demoro 2 dias para ver se essa pessoa vem na minha casa e mora do meu lado. Sim. Então é isso que eu comecei a brigar, entendeu? E eu tô imaginando que se já foi assessor, imagino que já deva ter falado coisas no seu nome que não era exatamente... Não, eu ajudo, eu faço questão de ajudar. Aham. Pode falar, pode pedir, entendeu? Ele é capaz de fazer essas coisas bem feitas e tal. Eu não tenho reclamação disso. A minha reclamação é da atenção, que eu desculpa. E numa hora que eu tô frágil, porque eu tô sem nenhum parente aqui. Então... Seus parentes são de onde? Alguns são de São José do Rio Preto, a minha outra irmã tá que é meu sobrinho que mora lá. A minha irmã mora em Santa Isabel. E a gente sempre se apoiou aqui. Sim. Porque ele também tá sozinho, ele e o marido aqui e tal. Mas me doeu muito muito mesmo. Daqui a pouco ele deve estar aí. Ele veio fazer um trato aí de um serviço para ele com o Gabriel aqui. Mas vamos ver o que vai dar. Eu tenho sentimento disso. Eu tenho... no fundo, eu quero que volte. Sim. Entendeu? No fundo, eu quero que volte. Mas eu não posso deixar de ficar de boba o tempo inteiro. Eu tenho que botar minhas cartas no meio. Uma curiosidade que eu sempre tive, assim, e que eu acho que eu até perguntei para você ali nos bastidores, quando é que você foi incorporando definitivamente a mama na sua identidade? Sabe o que acontece? Vou te dar um segredo. Esta aqui é a minha identidade, não tem outra. Eu lembro que foi isso que você respondeu e eu fiquei maravilhado. Eu não tenho outra, porque eu fui criada numa casa com muita mulher. Sim. Fui criado. Fazia todo o serviço de casa. A minha cabeça não é masculina. Sim. A minha cabeça é feminina. Sim. Hoje em dia se fala de trans, que não sei o quê, não sei o que. Eu já era, mas eu não sabia que era. Sim.
Eu nunca falei nada com a minha família toda me chama de mama e tal, e ela... De vez em quando sai um Luizão ali no meio, mas tudo bem, que é tudo brincadeira. Essa coisa de incorporar é o meu melhor lado. Sim. A mama é o meu melhor lado. Sim. Então, com esse lado é que eu vejo o mundo. O outro não existe mais. Porque eu lembro... Eu tenho uma boa memória. Eu lembro... Era no Gloob Gloob? Ou era no Rá-Tim-Bum? No Rá-Tim-Bum. Eu fazia o ET. Exato. E no Mundo da Lua eu fiz alguns capítulos. Lembro, porque assistia sempre. Me achava até parecido com o Lucas, né? O Lucas Silva. E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, essa figura é familiar, porque eu lembro, eu via, né, a voz. É a voz, E eu lembrava do ET e eu falei eu comecei a ser mulher no teatro. Eu fui fazer o papel de uma das tias do Nelson Rodrigues com Antunes, filho. E o povo achava um absurdo que ninguém sabia que era um rapaz que estava fazendo e tal. Quando eu fui fazer a Condessa Giovanna no Silvio Santos, o Silvio Santos demorou 2 semanas para saber que eu era um ator que estava me transformando numa senhora. Eu lembro também dela. E aí ele me chamou e falou assim, olha, muito inteligente. Eu só falo para você, mantenha segredo, fique no mistério, não revele para ninguém. Eu fiquei anos sem revelar. Você é homem ou mulher? Eu falei assim, se eu fosse homem, você gostaria menos de mim? Você gostaria mais de mim se eu fosse mulher? Aí, mas você, o que é? Eu falei, eu sou a mama. Ou eu sou a Condessa Giovanna, tanto faz. E isso era uma das coisas que me fascinava em você, porque eu acompanhei, assim, era afetivo também, eu gostava de ter gostado de tudo que você fez, eu gostava da Condessa. E aí, de repente, eu falei assim, nossa, porque ela me parece ser ela. Ela não faz força. É a minha alma essa. É a minha alma que é essa. Tanto é que eu não faço nenhum trejeito demais. Né? Não faço viadagem, como diz o outro. Né? Eu gosto de me divertir, gosto de ser expansiva, gosto de rir. Né? Gosto de ser feliz. Eu não tenho grandes traumas da vida. Aliás, eu não tenho nenhum trauma. Que bom. Entendeu? Isso me ajudou quando eu soube do meu câncer. A hora que eu descobri que eu tinha um câncer no esôfago, tanto é que o médico mandou lá ver meus exames, foi fazer meus exames, só esse aqui tá bom, mas esse aqui tem um problema. Eu virei para ele e falei assim, doutor, é câncer? Ele falou, benigno ou maligno? Maligno. Onde? No esôfago. Falei, então vamos deixar de fazer a bariátrica e vamos fazer o tratamento desse... E eu pus isso pra cima. Entendeu? Tudo bem que eu peguei no comecinho, mas mesmo assim, essa coisa de levar com o pensamento pra cima, lutando, sem trauma, sem depressão, fiquei deprimida meia hora no dia seguinte. Então essa coisa da travessia dessa identidade de gênero não foi uma coisa dolorosa pra você? Nada, eu nunca sofri bullying por causa disso. Eu comecei a eu virei trans no dia que o banco falou assim, mama, por que você não bota o teu nome fantasia no teu cartão? Falei, aí um dia eu falei assim, se eu posso botar no meu cartão... Eu fui no Poupa Tempo e falei assim, eu posso trocar meu nome fantasia? Pode. Aí fizemos lá. Aí ele perguntou, travesti? Falei, não, sou trans. Pode botar trans? Então aí eu aproveitei e botei o nome da minha mãe. Então hoje em dia eu chamo Mama, Brusqueta, Pitirilo, Henrique. Aí esse aqui é o meu nome agora de verdade. Que demais. Então... E o fato de você ser uma pessoa muito amada também facilitou muito esse processo, graças a Deus. Né? Sabe que eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, mas eu sei que nessa vida eu sempre tentei deixar o máximo de coisas boas na minha vida, né? Para as pessoas saberem que eu sou uma pessoa do bem. Sim. É isso que eu quero. Então eu não sei quanto, mas eu sei que eu vou feliz e deixar minha história. E uma coisa muito curiosa também que eu acho é que você é muito amada num meio onde se trabalha com informações sigilosas.
E eu nunca vi ninguém batendo odiando. Mas sabe por quê? Porque eu sempre deixei claro duas coisas. Primeiro, eu não vou atrás de furo de notícia. Tá. Quem vai é o Léo Dias, é o Leão Lobo, eles que querem fazer o furo. Eu não pretendo ser furo de notícia de ninguém. Eu sou apenas uma comentarista, como qualquer senhora que fica sentada na sala e dá opinião a respeito de um assunto. Sim. Então eu pego as fofocas dos outros e faço meu comentário. Só. Mais nada. Só isso. Sim, sim. Mas ainda assim isso poderia suscitar represálias, né? Isso mas eu aconteceu. não tenho haters. Lógico que de vez em quando tem um ou dois que fala: o que essa gorda tá fazendo aí? Ainda já não passou o tempo dela? Tem uns que falam. Sim. Né? E tem muita gente que também fica meio de... Bom, a gente sabe que aquela coisa do etarismo existe, que a coisa do gordofobia existe, que o preconceito de gênero existe. Então a gente sabe que existe tudo isso. Eu não sofro muito com isso, nem sou muito atacado, até porque eu não fico fazendo propaganda de nada. Entendeu? Os últimos haters que eu tenho recebido são muito simpáticos, porque infelizmente, eu estou perdendo os amigos com o tempo, né? Então, essa semana eu perdi uma amiga minha, que ela estava com 101 anos. Uau! E aí, outro dia passou... Você lembra da dona Heloísa Medina, que ia no programa Plástica Natural? Sim. Ela faleceu também essa semana. Com 90 e tanto, 86. E aí veio o centro e falou assim: porra, mas você só faz notícia de morto no seu Instagram? Falei, mas o que eu vou fazer? Né? Morreu a minha cabeleireira essa semana. Não pude nem fazer, porque eu falei assim: não vou fazer, porque o cara vai falar: pô, tá vendo? Eu falo, só nessa semana foram 3. Na realidade foram 4, né? Mas nessa semana foram 3. E você se relaciona bem com as figuras dos artistas? Muito bem, sempre tive bons contatos com ele, sempre gostei muito dele. Me dava muito bem com algumas que as pessoas não acreditavam. Por exemplo, Rita Lee. Rita Lee não tinha amizade de íntima nenhuma. Mas só do fato de eu, na época das mulheres, ter ido entrevistar ela botar as mãos nos meus peitos e falou assim: mama querida, eu e o Roberto se assistimos, almoçamos todo dia junto com você. Eu fiquei contente. Muito bom. E um dia eu fui assistir. Eu, a Kátia e a Hebe estavam numa outra mesa, mas eu e a Kátia estávamos numa mesa, na frente, assim, eles fazendo show. O Roberto parou e falou: Mama Brusqueta! Minha ídola! Eu morrendo de vergonha. E Hebe pondo a mão nos meus olhos, falando: adivinha quem é? Eu falei: com esse perfume, Hebe, só pode ser você. Daqui a pouco vem o Marcelo aqui hoje eu vou falar com o Marcelo. Então eu tive sempre bons contatos com os artistas. Já tive problemas, já. Teve uma época no Mulheres em que quando o Clodovil veio, o Clodovil quis que eu fosse malvada. Condessa Giovanna, a mama Brusqueta malvada. Que era uma mama mafiosa e tal, e eu tinha que falar mal. Você lembra que eu era malvada e vinha de preto? Não sei o quê. E eu falava uns absurdos, que eu era o alter ego dele, né? Eu não podia nem sorrir, que o Tico já me chamava lá em cima. A Marinê já me chamava lá em cima. Não pode rir. Então, foi um tempo justo. Então, eu tive problema com o Gugu. Eu tive problema com o Fábio Júnior. Eu tive problema com quem mais? Com a Simone. Eu só sei dizer que eles não podiam me ver pintado de ouro. Olha só. Mas teve um dia em que eu falei mal dos bispos da Record. Por causa de uma notícia da Fabiola. Fui replicar. Eu chamei eles de ladrões. E eles me processaram. E processaram a Gazeta, né? Ai, eu vi o processo para você. Mas vocês não querem que eu fale que eu seja malvada? Eu fui malvada. Agora eu estou fazendo o que vocês me pedem.
Aí eles resolveram. E aí quando veio a Kátia falou, eu não quero essa mulher. Eu não quero essa mulher, porque essa mulher aí bota todo mundo para sair do armário, ela fala mal de todo mundo, é malvada, maléfica. Não quero. Aí eles já falaram assim, não, pode deixar que a gente vai dar um jeitinho. Aí o Clodovil falou, olha, ela foi para uma semana antes de eu entrar de novo. Não fiz aquela última semana, e ele falou, ela foi lá pro Palácio do Papa, lá no Vaticano, porque ele mandou chamar, que ela está insuportável, que ela vai ter que voltar diferente. E aí eu voltei boazinho. Isso quer dizer, então, Moma, que você transita muito bem entre essa ideia de bem e mal, de um jeito... Porque, afinal de contas, eu sou atriz, né? Sim. Se você me perguntar, você gostava daquele tempo? Eu falei, eu odiava fazer aquilo. Que o mal desgasta um pouco, né? Não, mas você sabe que fazer vilão, hoje em dia, fazer vilão é um triunfo. Aham. É um triunfo para um ator fazer vilão, porque o vilão é muito mais famoso do que a mocinha da novela, né? Sim, marcante. Mas eu odiava fazer aquilo. O dia que eu voltei boazinha, que eu consegui... Eu fiquei 15 anos com a Kátia. Uhum. No céu. Foi difícil fazer a travessia? Não, a gente fez a primeira, né? De sair da malvada para vir para boazinha. Aí nós fizemos 1 mês de adaptação. Uhum. Ela ia ver como é que eu ia me comportar, e eu me comportei muito bem e tal. E uma vez só que nós brigamos, eu e a Kátia. E aí, como foi? A briga foi o seguinte, eu estava contando as minhas fofocas, as minhas novelas da noite, e era uma sexta-feira, estava o Filhos do Sol, todo mundo sentado em volta da gente ali no chão, eu e a Kátia assim, e aí eu comecei a contar a novela, como seria, e a Kátia aí me interrompeu com alguma coisa, e a diretora falou, fala pra calar a boca, que é a tua hora de falar. E a inexperiente falou, ai, Kátia, dá pra você não falar nada nessa hora, porque é a minha hora de falar. A Kátia falou, ficou assim, aquele constrangimento, ela falou, eu vou fazer um merchan ali e já volto. Não voltou. Acabei de contar as histórias todas, acabou o programa. Ela falou assim, pô, mama, o que você tá fazendo? No ar, você me desmereceu, você me tirou a minha autoridade dentro do programa, você me mandou calar a boca. Eu falei, gente, mas eu não tinha percebido que eu tinha feito... Então, falei, mas Kátia, a diretora que me mandou falar pra você isso, se ela te falar pra você se atirar daqui do 8º, você vai? Aí eu comecei a perceber que estava brava, porque ela estava brava. Aí eu chorei e tal, fiquei pedindo perdão, não sei o quê. No dia seguinte voltei, sentei com ela, pedi perdão, tá tudo bem, acertamos. Mais tarde, ela sofreu um pouco com a mesma coisa que eu sofri. Aí ela entendeu. Só que ela tinha jogo de cintura e ela não foi atrás. Então, dali eu aprendi. Fala no meu ouvido, eu ouço, faço absorve, filtro, e aí eu respondo ou não. Então eu aprendi com a Kátia. E essa coisa também de fazer programa ao vivo, né? Mas é gostoso, né? É muita emoção, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É gostoso. E 15 anos é um relacionamento, hein? Nossa, a gente se deu tão bem que a gente era uma dupla quase imbatível nas tardes de São Paulo. Sim. Hoje em dia eu sinto muito o que a Gazeta está passando, porque é um absurdo, né? Dispensar toda a programação para vender para a igreja, porque a igreja dá mais dinheiro. Enfim. Sim. E os programas estão se acabando, dizimando. Sim. Como é que você lida, aliás, com outras figuras que essas são das fofocas da linha de frente? Você transita bem com as pessoas? Todo mundo é amigo, porque eu sou fofoqueira de comentar. Eu comento, sou comentarista da vida alheia. Sim. Né? Mas eu transito bem, né? E você se percebe tendo um tipo de ética, assim, nessa coisa da fofoca? Tem algumas pessoas que não têm nenhuma.
Né? Tem gente que faz assim a fofoca, por exemplo, Fred Matos perde o celular. Vamos. Essa é a notícia. Fred Matos perdeu o celular. Aí a notícia da pessoa é assim: pego bêbado na madrugada, psicólogo extravia o seu celular, né? Foi pego, não sei aonde. Eles botam aquilo pra você... Pega o que eu falei aqui. Fred, psicólogo, pegou no pênis e achou que era gay. Tipo, pega uma coisa lá da infância, um conflito, transforma num negócio... Não, então, eles pegam uma notícia que é verdade, porque você perdeu o seu celular, mas eles fazem de um jeito... Você não vê, tem umas pessoas que fazem no YouTube assim... Temos uma notícia muito triste, uma perda muito grande, né? Silvio Santos e a família Bravanel têm uma perda muito grande. Aí você fala, minha nossa, meu Deus do céu, o Silvio está da idade. A família... Aí você vai ler, a perda que o Silvio Santos e a família Bravanel teve... foi de um especialista lá do futebol sair da coisa. E aí, no fim, ele põe. E realmente, a pessoa famosa nos Estados Unidos, fulana de tal, faleceu com 99 anos. Aí ele bota no final. Então, esse tipo de coisa, de arranjamento que se faz para ter visualização rápida e eles ganharem uma fortuna. Eu tenho um colega, amigo, que faz isso. Pergunta se eu replico alguma notícia dele. Não. Então, qual o cuidado que... Então, você é uma filtradora de fake news. Eu não gosto de fazer fake news. Tanto é que eu faço uns programas, eu gravo umas notícias para um programa português, da Conexão Brasil-Portugal, em que eu faço as notícias. Mas eu tento pegar a notícia e quando vai para o ar já é uma semana depois e tal. Eu tenho que tomar um cuidado para não ficar fake. Né? Sim. Por exemplo, o Zé Neto não sofreu um acidente? Sim. Eu não posso falar que ele quase morreu. Eu posso falar que foi um acidente grave, que ele quebrou umas costelas, ficou internado na UTI, ele saiu de um lugar para o outro e tal. Agora, não posso falar que ele está morrendo. Mas, por exemplo, quando você vê uma notícia, você consegue saber ou ter uma intuição do que é meio que o exagero do comunicador? Um pouco você já sim, pegou um pouco sim, porque tem fontes e fontes. Hoje em dia o mais famoso é o Léo Dias, né? E mesmo o Léo Dias dá furo na água. Dá furo na água. Então você tem que ter um rebolado diferente para dar a notícia. Que eu não posso dar notícia nem com acerto 100% e nem imaginando coisas, né? Você pode falar que o Neymar é fiel. Você vê, por atitudes dele, que ele não é, mas eu também não posso acusar ele de infiel. Se ele não tá mais namorando a moça. Ah, não tá mais. Não. Ah, perdi essa. Ele tá querendo reconquistá-la, mas ele não dá. Ela resolveu apagar da vida dele. Mas é uma notícia de agora. Porque pode ser que daqui a pouco, daqui 2, 3 horas, mude tudo. Sim. Então eu, quando for noticiar, eu posso noticiar, olha, no tal data aconteceu isso. Eu posso noticiar, por exemplo, que ele está construindo um campo uma pista de pouso para o avião dentro da chácara dele lá, né? Que está todo mundo... Bom, isso eu posso, porque é uma notícia que é verdadeira. Sim. Mas, por exemplo, coisas dessa natureza que você comentou de tirar a pessoa do armário. É um negócio delicado, né? E eu já fiz isso. E aí?
Como é que foi essa experiência? Olha, essa experiência foi horrorosa. E qual foi a sua decisão na hora para fazer isso? Não, eu fiz, porque eu precisava trabalhar e eu precisava fazer essa notícia, né? E era fonte quente. Era vivência, né? Eu sabia que tudo que eu falei era verdade. Entendi. Era verdade. Mas eu não podia... fulana de tal, o que tá acontecendo? Parece que você cheira a talco. Deu pra entender o que era, né? Aí a pessoa falou... Falei, nossa, que bonitinho, né? Tá com o mesmo nome daquele outro seu amigo. Aí a pessoa fala assim... Mama Brusqueta, cala a boca. Né? Aconteceu gente famosa. Isso. Gente falava... Aí, quando eu resolvi que eu podia mudar, aí eu escrevi para eles todos, pedindo perdão, e dizendo que a minha influência era por causa do papel, que eu era obrigado a falar essas coisas e tal. Obrigada mais ou menos, né? Porque eu sou uma pessoa livre. Sim. Eu tenho livre iniciativa. Então, eu pedi perdão para eles todos. Aí eu tive a satisfação deles me perdoarem. Mas eu pedi perdão para eles, tanto escrito quanto falado na televisão. Hoje em dia, que essa questão da discussão né, de orientação sexual, enfim, de gênero, tá uma conversa um pouco mais aberta. Hoje em dia já ninguém mais se choca com nada. Então, mas ainda assim, existem pessoas no meio artístico que precisam ou não se sentem confortáveis em terem a sexualidade delas mais... Tem, a gente precisa respeitar, né? Não posso falar... Mas existe ainda? Existe, porque tem gente que... Porque a pessoa não... Se a pessoa não fala que ela é homossexual, ela é bissexual, se ela não fala, eu não posso falar por ela. Sim. Eu posso saber que é. Sim. Mas eu não posso falar como eu falei. Mesmo no mundo mais aberto, ainda é um problema para muitos artistas? Mesmo dentro de... Por exemplo, eu cometi um crime gravíssimo. Eu estava fazendo o programa lá no SBT, chamado Fofocando, e um dia, aquela menina... Ai, Jesus, que eu sempre esqueço o nome dela. Ela é uma trans famosa dos Meus Bons Vinhos. Como é que ela chama? A Marilac. Luísa de Marilac. Ela fez um elogio pro... Ai, como eu tô, tá vendo? A cabeça. Vai, uma hora a gente acha. Aquele menino que fez A Fazenda, nosso Moreno, que fez até um papel, um vídeo que ele beijava um outro homem, né? Não sei. Como ele chama? O Nego do Borel? Nego do Borel. Ela falou assim, Nego do Borel, você é um homem lindo. E ele retribuiu para ela, falou assim, e você também é um homem lindo. E ela ficou possessa e brigou, queria... E eu no programa, a ingênua, falei, ué, mas ela não é mesmo um homem? Pra quê? Ela foi na mídia, falou porque ela ia me processar, que eu ia pagar com meu dinheirinho, que já estava na conta dela, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui saber, que ela já tinha os papéis todos assinados, que ela era trans, ela era uma mulher. Aí no dia seguinte eu falei assim, desculpa, Luiz, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu falei sem saber que você já é documentada, que você já é uma mulher oficialmente, né? Eu peço perdão, mas agora você falar que eu sou transfóbica, olha pra mim! Você acha que eu sou transfóbica? Aí, ela me perdoou e alguns amigos também ajudaram, Fefita e tal. Mas eu cometi esse deslize. Então, nunca mais eu falo nada de ninguém sem pesquisar bem, sem falar bem. Mas, por exemplo, você acha que isso acontece, por exemplo, com artistas que precisam parecer como uma imagem pública ainda heterossexual, normativa, tal? Tem muito. Hoje em dia está menos, porque a maioria que tem esse problema começa a falar, não, porque agora eu sou pan, agora eu sou
tem várias modalidades, né? E tá tendo mais abertura. Não choca mais ninguém, mas tem gente que não quer. Que acha que pode perder dinheiro com isso. Porque tinha tantos artistas, né, que eu percebia que sofriam com essa questão e depois porque eles perdem dinheiro, né? Sim. Entendeu? Hoje em dia, por exemplo, as mulheres também estão já fazendo, né? Anitta, se tem uma transa com mulher, ela fala numa boa, entendeu? A Ludmilla. Mas nesse sentido, isso acontece porque ela já projeta uma figura pública que já abraça a diversidade. Abraça essa diversidade e tal. Isso não é um problema. Mas hoje em dia ninguém mais se choca. As pessoas que podem não querer falar, por uma questão, às vezes, de contrato, por exemplo, se alguém tem um relacionamento... Eu, por exemplo, tenho eu faço um programa chamado The One, que é feito por um rapaz, que é o Paulo... Eu quero levar você lá um dia. Ele usa salto alto desse tamanho. Uhum. E ele, há 10 anos, faz esse programa. Você acredita que um dos patrocinadores dele, só porque ele fez uma coisa que ele falou, que ele estava fazendo um exercício para bunda, né? Um exercício para bunda, estava tratando, cortou. Não faz mais. Olha só. E era um patrocinador de beleza. Tem esse tipo de coisa, né? Você não pode mexer com quem está quieto, né? Se o patrocinador é muito acirrado, né? Tem até as coisas de mexer com quem já faleceu também, e resgatar a sexualidade ou não da pessoa. Hoje em dia, por exemplo, você veja, eu tenho muito respeito por todas as religiões e uma das que estão mais... que combatem mais o homossexualismo e tal, é a igreja evangélica. E está sendo muito descoberto pastores e tal, ex-pastores e tal. Sim. Então, para esse pessoal, eles têm que ficar tranquilos no canto deles, sem poder fazer muito alarde, né? Sem poder puxar uma bandeira. Né? O que deve ser muito desgastante. Não é verdade? Essa vida dupla, né? É verdade. E a tua menina, como é que você cria? Olha... Você viu que eu dei uma disparada? De um lado para o outro. Olha, eu sempre quis ser pai, né? Você tem cara de pai bonzão. Eu sempre quis ser pai. Eu achava que a experiência de ser pai ia enriquecer minha existência, enriquecer, não sei, a experiência ser muito boa. Então, eu sempre quis fazer tudo o que uma mãe era capaz de fazer, assim. Eu sempre quis saber de todos os assuntos, participar de todas as coisas. Eu queria ter... um controlezinho da criança. Uma igualdade de papéis ali, porque eu não pensava em ter filho para poder exibir e fazer as pessoas acharem que eu sou um bom pai. Porque para mim a experiência de ser pai era uma coisa muito importante. E o mais engraçado é que eu sempre pensava em ser pai de adolescente. Eu sempre... Quando eu imaginava a Nina, eu sempre imaginava adolescente. Porque as primeiras revoltas, as primeiras coisas... Eu gosto de adolescente, eu gosto dessa fase... Você cuida muito de adolescente? Durante meus 8 primeiros anos de carreira, eu atendi muito adolescente. Eu fazia terapia de grupo de adolescente. Olha. Eu fazia workshop com adolescente. Então, eu sempre estive muito perto deles, assim. Eu gosto muito dessa coisa. E eu sabia que para ter um filho adolescente que eu tivesse conexão, eu ia ter que passar por outras fases que eu não tinha tanto interesse, como bebê. Eu nunca fui conectado em bebê. Mas aí eu me especializei em tudo que era coisa de bebê. Criança pequena, também não tinha criança pequena perto de mim. Eu fui conhecer, então assim, tem sido uma relação muito boa. Até porque a sua irmã é mais velha que você. Mais velha. Então assim, eu não tinha contato com crianças e eu tô adorando, assim. Então, porque... pretende ter mais? Não penso isso, assim, a princípio. Não é uma vontade que eu tenho. A relação com a Nina tem sido muito satisfatória, né? E acho que eu acho que é isso, é esse projeto de vida que eu tenho de um relacionamento. Então, eu sempre pensei no filho
Hoje em dia as pessoas não veem muito bem esse jeito de falar como um amigo, mas no sentido assim, de criar um ser humano que queira ter uma relação boa comigo. Que não seja só porque eu sou pai dela que ela queira ter uma relação comigo. Que ela queira ter uma relação comigo porque é uma relação que é construtiva para ela. Então, eu me vejo sendo uma autoridade, mas eu me vejo sendo uma autoridade que dialoga muito com ela. Que seja um exemplo para ela, né? E principalmente um exemplo de apoio e dela saber que ela pode fazer escolhas na vida dela e que isso vai ter consequências. Então, quando ela tá, sei lá, num dia meio azeda, ela tá mais irritada, fala assim, Nina, você sabe que você tá exagerando, né? Se você não tá percebendo, eu tô te avisando, você tá exagerando. Esse jeito não vai dar certo. Lembra aquele dia que aconteceu tal coisa, depois não deu certo. Então eu vou tentando situar ela, porque eu não quero que ela se sinta mal por sentir raiva, mas eu quero que ela entenda que a raiva dela vai ter consequência. Eu falo assim, eu não lido bem com gente com raiva, eu me afasto um pouco. Então eu tento fazer ela entender que as emoções dela não são problemáticas. Eu escrevi um livro sobre maturidade emocional, então assim, eu acredito realmente que as emoções elas não são um problema, mas que você precisa gerenciar as consequências da sua emoção. Eu posso fazer uma coisa porque eu tô com medo, porque eu tô afobado, porque eu tô com receio do que vai acontecer no futuro? Posso ter medo. Agora, agir em função disso e atropelar as outras pessoas, isso não. Eu posso estar com raiva porque eu achei que você me fez uma coisa ruim? Posso. Agora, agir em relação a isso, não. Então, acho que a minha paternidade é muito nesse sentido de ajudar a Nina a fazer as pazes com a vida interior dela. A minha raiva é um pouco isso. A minha raiva é um pouco isso. Sim. Porque não é um ódio. Não é ódio. É uma raiva de... Mas, mama, a raiva, o ódio, normalmente acontece com as pessoas que a gente ama. Então, quando eu falei que a separação foi uma separação tranquila, perto das separações que a gente vê, por que as separações terminam mal? Porque as pessoas não conseguem admitir que no meio dos ressentimentos tem muito amor. Agora, se eu reconheço que existe amor no meio do ressentimento e eu me oriento ainda pelo amor, mesmo que eu esteja machucado, eu assuma que isso existe, os rompimentos podem ser mais amorosos, apesar de você ter raivas e desassossegos com a pessoa. Então, se você consegue perceber que no final das contas, aquela pessoa que você tem mais raiva é uma pessoa que você tem muita consideração, você vai manejar a raiva de um outro jeito. Porque você não vai ficar fingindo para você que você só tem raiva. Você vai conseguir perceber que você tem admiração, que você tem saudade, que às vezes você tem inveja, que às vezes você tem coisas recolhidas que você queria viver com aquela pessoa e você não consegue viver. Você sabe que você nos seus posts me ensina um pouco disso tudo. Você fala dessas coisas do relacionamento, né? Então você está falando uma coisa que eu realmente sinto, é uma coisa que é de verdade, para mim é de verdade. Porque no fundo, mama, a gente é movido por amor. Né? Então mesmo as emoções mais difíceis que a gente tem... As mais grotescas. Elas são o amor machucado. Então para pensar, o que é a tristeza se no fundo o sentimento de perda de algo ou alguém que a gente ama? O que é o medo se não... o medo de vir a perder algo importante em relação ao que a gente ama. O que é a raiva, se não o sentimento de frustração em relação a algo ou alguém que a gente ama? O que é a inveja, se não o sentimento de pequenez diante de alguém que a gente admira e ama? Em última instância, todas as emoções, elas estão a serviço do amor. Então, se a gente conseguisse perceber que em todas as emoções difíceis que a gente tem, em todas as relações duras que a gente tem, no fundo tem um amor machucado, a gente desembaçaria melhor vários problemas que a gente tem na vida cotidiana. Às vezes com o pai difícil, com a mãe difícil, com o irmão difícil, com o marido, com a esposa que está sendo... No final das contas, lá no fundo, a gente continua sendo aquela mesma criança que queria ser amada e amar e que tinha coisas a dar e receber. É isso aí. Você falou que durante 8 anos fez com adolescentes.
Já aconteceu de um adolescente se apaixonar por você? E você, como é que lida com isso? Porque tem isso do terapeuta, de repente, ser idolatrado por algum paciente, né? Sim, sim. Puxa, não sei se algum adolescente explicitamente chegou tô falando nesse... assim, um dos seus pacientes. Assim, eu acho que acho que deve ter acontecido algo de se enamorar, né? De ficar olhando para aquela pessoa e fantasiar coisas, imaginar que aquela pessoa seria o amor da vida. Eu acho que eu sempre tratei isso com a naturalidade como eu trato qualquer emoção. Com o distanciamento certo. Eu nunca olhei para aquilo com fascínio, né? Eu acho que eu nunca fiquei deslumbrado pela paixão que acontece no contexto terapêutico, porque do mesmo jeito que uma pessoa pode ter raiva de mim, e às vezes acontece isso na terapia, a pessoa também pode ficar enamorada, deslumbrada, e do mesmo jeito que eu trato a raiva como se fosse um touro que passa e eu deixo aquilo atravessar, eu também trato o enamoramento como um touro que passa e às vezes eu converso. Do tipo, olha, eu tô percebendo que você tem me olhado de um jeito diferente, você tem falado comigo de um jeito diferente e você tá tentando me convencer de que você é uma pessoa especial e que me adora. Aí você fala, não se iluda, né? Não, eu falo assim, isso tá dificultando a nossa relação. E eu falo assim, eu não tenho problema com você ficar imaginando coisas incríveis a meu respeito. Mas eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu sou uma pessoa com medos e dificuldades e defeitos como qualquer outra pessoa. E eu tenho certeza que isso que você está imaginando a meu respeito, no final das contas, é o que você está sentindo por você. Porque tem uma coisa, Mama, que eu acho da paixão. No final das contas, a paixão nada mais é do que um jeito da gente se encantar por quem a gente é. Porque pensa o que acontece na paixão. Lembra das suas paixões recentes aí? Sim. Você se sente mais inteligente, você se sente mais bonito, você se sente mais carismático, você se sente mais... Incluído. Você se sente apaixonado pelas coisas à sua volta. Você fica apaixonado por você. Então, no final das contas, a paixão nada mais é do que um autoencantamento através de uma pessoa estranha. Então, aquilo que você está vendo naquele estranho... É um pouco o espelhinho seu. É um pouco das coisas lindas que você tem. Então, eu acho o momento da paixão muito especial. Então, se alguém está apaixonado por mim, eu acho um presente ser o portador daqueles sentimentos. E a única coisa como terapeuta que eu faço é devolver para a pessoa o que é dela. Isso é seu, é por você. Você tá vendo em mim coisas que são lindas em você. Você tá me achando uma pessoa inteligente. Olha as coisas que você tem feito. Você tá me achando uma pessoa legal. Olha as coisas legais, bondosas. Olha as coisas bondosas que você tá fazendo. Então, você na verdade está se percebendo em mim coisas que têm a ver com você. E nisso a gente vai trabalhando essas questões e normalmente passa. Nossa, mas a tua área é muito gostosa para se conversar, né? Eu amo. Eu acho que a gente começa a se descobrir um pouco do outro, a imaginar. A gente tem um pouco mais de esperança no futuro, né? Você já fez terapia? Nunca. Nunca. Por quê? Não sei, porque eu fazia teatro, é por isso. Eu nunca me senti oprimida, nem nada. Para mim, eu, por exemplo, no teatro tenho a oportunidade de fazer qualquer personagem. Mas eu não sinto que você tenha uma coisa contra a ideia de terapia. Não, pelo amor de Deus, eu adoro os terapeutas. Eu só nunca fiz terapia. Nunca teve essa... A curiosidade. Né? Diz que todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida, né? Terapia. Tem gente que faz anos, eu tenho amigos que fazem anos que faz terapia. E se sentem maravilhosos. Né? Eu hoje estou fazendo uma com você aqui, sem querer. Porque assim, a terapia... eu não sei qual é a imagem que as pessoas publicamente têm do que é terapia. Mas eu entendo isso. Assim, eu não acho que todo mundo precisa fazer terapia. Né? Eu acho que as pessoas que querem fazer terapia
e sentem uma dor, precisam fazer terapia. Existem pessoas que precisam fazer terapia e não reconhecem que precisam fazer terapia. Mas eu não acho que é uma obrigação que todo mundo deva fazer. Porque sabe por que eu nunca pensei em fazer? Primeiro, porque eu sou uma pessoa basicamente feliz, né? Eu trabalho naquilo que eu gosto. Já tive bons momentos com as minhas áreas todas que eu mexi. Uhum. Sou de uma família amorosa. Não tenho nenhum problema. Os problemas que a gente tem são aqueles problemas comuns, que toda família, toda pessoa tem. Sim. Então é isso. Eu sou uma pessoa feliz. Talvez por me achar uma pessoa feliz, que eu também posso ter uma ideia errada do que é felicidade, né? Mas para mim, eu nunca precisei. Mas gosto. Você nunca se sentiu tendo grandes angústias insolúveis? Não, nem quando eu tive o câncer, que seria o pior momento, né? Que é o momento que eu soube. Minha família toda morreu de câncer. Uhum. Por isso que eu já descobri logo de cara, perguntei pro médico se era câncer. Uhum. A morte não te assusta? Não, eu tenho um lado espírita meu que é muito forte. Uhum. Então, eu acho que nós temos que viver o tempo que tem que viver, que eu vou fazer. Eu só tenho dó, como falava Hebe, de morrer um dia. Aí eu vou ter dó. Então você vai ser um espírito, se você puder escolher, que vai incorporar em muita casa espírita. Tomara, eu adoraria. Nossa, você ia ser uma entidade muito Você acredita? Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho umas terapias que eu faço na minha vida. Eu, por exemplo, não gosto de dormir em silêncio e no escuro. Não gosto. Você dorme como? Não. Eu vou, assisto meus programas todos. Aí lá no meu quarto eu deixo a televisão ligada. Vai dormindo sem perceber. Não, aí eu deixo a televisão ligada e ponho em alguns programas. Tá. Por exemplo, eu gosto muito... Você conhece alguém de coisas de espírita? Sim. Então, o Divaldo Franco. Tá. Divaldo Franco tem umas palestras imensas, com 3, 4 horas. Aí tem o livro... os livros do Chico, que é o audiobook. Os audiobooks. Sim. Que são o Nosso Lar e o Homem que Falava com os Espíritos. Eu ouço toda noite. Eu durmo, quando eu acordo, tá falando. Então eu durmo envolvida em prece, em palavras bonitas. Sim, entendeu? Sim. Não sei se é terapia, mas eu durmo, acordo feliz. 6 horas da manhã eu tô acordando, já levanto, já tomo meu banho, já vou pedir meu café da manhã no boteco, entendeu? E eu assisto toda a noite. Mesmo que eu comece com... Eu assisto tanto que toda vez que eu entro no YouTube, mesmo que eu tô vendo outra coisa e durmo naquela coisa, quando eu acordo tá passando o filme, o audiobook. Eu acredito... Assim, você sabe que você fala isso, talvez muitos psicólogos mais... que eu chamaria mais chatões, assim, eles vão pensar... essa pessoa aí deve estar reprimindo, blá, blá, blá. Nada, eu acho que tem gente feliz mesmo. Eu sei que tem gente feliz. Sabe que eu não estou reprimindo nada. Eu poderia estar reprimindo se eu chegasse num programa desses, que eu faço e dou entrevista, e falar que eu não fiz sexo com um garoto de programa. Uhum. Não revelar que eu fiz isso. Sim. Eu fiz isso na Luciana Gimenez, fiz isso em outros programas. E é a minha família que está ouvindo. Sim. Eu poderia ter assim... Porque eu nunca falei pra minha família que eu sou gay. Tá. Nunca falei pra minha família que eu sou trans. Aham. Eles já sabem. Sim. Pela convivência. Sim. Então não preciso falar. Eu nunca fiz nada que ofendesse a minha família. Então você não é uma pessoa que é movida por culpas e vergonhas. Não tenho vergonha e nem culpa de nada. Que bom. No meu coração. Juro por Deus. Não, eu acredito. Porque eu tentei na minha vida toda fazer as coisas direitinho, como a minha mãe me ensinou, como meu pai não ensinava muito, meu pai era meio marrudão.
Mas a minha mãe me ensinou isso, a minha família toda é muito amorosa, é todo mundo por todo mundo. Da sua família, quem que você conseguiria dizer que é uma inspiração? A minha mãe. É? A minha mãe era uma pessoa que no dia que ela estava feliz, ela tinha um ataque de assovio, que ela ficava assobiando feito um passarinho. Entendeu? E ela sofreu muito na vida. Porque o mundo não estava preparado para ela? Não, porque ela sofreu. Primeiro que ela pegou um marido que não era muito carinhoso. Tá. Meu pai não era nada carinhoso. Mas ela, e a vida inteira, ela se dedicou aos filhos. E nós, os filhos, fizemos ela chorar várias vezes. Por estripulia? Por estripulia também. Você sabe que quando o bingo foi colocado aqui no Brasil, eu morava em São José do Rio Preto. Sim. Eu trabalhava, ganhava meu saláriozinho e tal, e a gente era pobre, vivia pagando aluguel, fazendo compra, e era eu só que fazia E teve um mês que eu perdi todo o dinheiro no bingo. Sabe o que é todo o dinheiro? Do aluguel, da comida, tudo? Você gastou? Gastei, perdi. Cheguei em casa de manhã cedo, olhei para minha mãe, falei, mãe, senta aqui. Aí eu falei assim, eu quero pedir para a senhora, porque eu perdi o dinheiro todo no bingo. A minha mãe chorava. Ela sofreu. Eu falei, e agora? Como que a gente vai fazer? O aluguel atrasado, que não sei o quê. Aí eu fui atrás da dona da casa, expliquei para ela, e aí ela deixou eu pagar no mês seguinte. Lutei para conseguir um pouco de dinheiro a mais para pagar e tal. Mas eu fiz a minha mãe chorar. Você já foi viciado em bingo? Muito. É mesmo? Muito. Eu gosto de bingo. Mas hoje em dia, a minha companheira de bingo já faleceu. Então eu não tenho mais vontade de ir no bingo. Até porque como eu tô ganhando pouco, né? Eu não posso ficar gastando dinheiro com bingo. Mas quem gosta de bingo e às vezes tem vício, não liga muito pra isso. Né? Não, mas eu não era assim tão viciado. Eu não perdi milhões. Entendi. Entendeu? Eu perdia R$50, R$100. Não foi um negócio que você se prejudicava por isso? Eu, por exemplo, teve uma dessas que eu perdi o meu dinheiro todo. Naquela noite, eu tinha ganhado nas maquininhas, acho que 3 ou 4 vezes mais o dinheiro que eu tinha levado. O seu negócio era caça-níquel. Eu fui nas maquininhas lá nos computadores, né? Caça-níquel, Eu saí de lá sem um tostão. Porque achou que ia... Eu só saí com o dinheiro da passagem para voltar para casa. Só. Se tivesse saído na hora certa... Eu tava com um dinheirão no bolso. Mas ninguém sai na hora certa. Não, todo mundo, é porque eu desejo, é porque eu vou ganhar, porque não sei o quê. Eu não condeno quem tem isso. Sim. Diz que quem faz bariátrica ou fica bêbado ou fica viciado em jogo, não tem aquelas coisas? Sim. De meus medos. Mas eu tive essas coisas, eu fiz a minha mãe sofrer. Então, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer nada que fizesse alguma pessoa sofrer. E a coisa da bariátrica você falou que acabou não fazendo. Né? Eu ia fazer, aí descobri... Por quê? Hã? Por que quis fazer? Por que eu quis fazer? Para me emagrecer, porque... Mas por que chegou a hora que você falou, agora é hora? Então, mas eu tinha medo, né, da bariátrica, sempre tive. Por quê? Porque eu achava que ia morrer, não queria morrer já. Mas por que você associava a bariátrica com morte? Porque acontecia, né, muitas vezes, de gente que, na minha época... De gente que fazia bariátrica, depois se entupia. Há muito tempo de... logo no começo. Mas o que eu queria mais fazer não era nem emagrecer, era tirar essa barriga que eu tenho. Tá. Que é uma barriga de avental, que me incomoda muito até hoje. É a única coisa que me incomoda na vida. Mas eu não posso tirar. Porque quando eu for nessa última operação que eu fiz, que foi a da... Vai fazer 1 ano agora. Que foi a do umbigo, hérnia umbilical. Sim. Foi a segunda, não, foi a terceira vez
que eu quase morri na mesa. Sério? Porque quando eu fui operada do esôfago, eles operaram via endoscopia. Sim. Aí eles queriam operar para eu tirar, com uns robôs aqui, para tirar o estômago, para não precisar fazer químio. Tá. No que eu fui fazer essa função, o batimento cardíaco caiu muito. Uhum. Aí eles pararam, me reanimaram. Reanimei, tudo certinho, voltou ao normal. Começa de novo. Eu abaixei mais ainda. E aí eles abortaram. Tá. Abortaram, aí eu fiz quimioterapia, fui tudo. Quando eu fui operar aqui a hérnia, na mesa, eles estavam quase terminando e a minha pressão caiu de novo. Isso foi dia 23 de dezembro. Uhum. Eu fui levantar uma hora da cama para ir para a poltrona e estourou alguma coisa. Estourou um ponto, estourou não sei o quê. Eu tive que ser operada de novo, dia 25. Meu Deus. Eu voltei para o quarto e o meu médico estava assim. Eu nunca mais vou operar você. Falei, por quê? Você quase morreu de novo. Uhum. Eu falei, então, doutor, não vai ter essa plástica que eu já tinha ganho, né? Porque é uma baita de uma... Uhum. Pega de um lado ao outro, né? Abdominoplastia pesada. Ele falou, então vou ficar assim, vou morrer barrigudo. O que eu vou fazer? E então, isso seria um tópico, por exemplo, de terapia. Uma pessoa pode chegar e falar assim, eu tô lidando com uma coisa que eu não posso mudar. Então, eu quero fazer terapia para lidar com isso. Você tá dizendo que você maneja bem as coisas que você não pode mudar. Então, mas eu não tenho problema disso, porque se eu tenho que fazer a minha sobrevivência. Uhum. Eu já sou uma pessoa idosa. A minha família costuma morrer depois dos 80. Estou com 74. Então, eu queria morrer depois que nem a minha amiga que morreu essa semana, mais de 100 anos. Né? Sem dar trabalho para ninguém, né? Uhum. Sem ter alemão, sem nada. Sim. Sim. Agora, então eu não tenho grandes problemas assim, não tenho grandes traumas. Que eu adoraria não ter essa barriga? Adoraria, porque eu poderia ter uma vida mais confortável. O que você se vê fazendo diferente sem a barriga? Sem a barriga andar, transar, entendeu? Me locomover, porque eu tenho uma barriga... Aqui é meu corpo, né? Tem uma barriga assim. Uhum. Então, as minhas pernas estão aqui, ó. Ela fica aqui no meio das pernas. Então, para mim sair de um lugar para o outro, eu tenho que sair com uma perna, fazer assim para a barriga sair e pôr o outro pé no chão. Então, ela incomoda muito. Entendi. Ela incomoda muito. Então, tem uma questão logística da Logística, por isso que eu uso bengala. Sim. Entendeu? Coisa que eu não queria usar. E antigamente eu subia escada de 2 em 2 degraus, 3 em 3 degraus. Eu dançava no palco. Entendeu? Essa coisa daqui foi de engordar e emagrecer. Engordar e emagrecer. Eu cheguei a ter 200 quilos quase. Hoje em dia eu tô com 145 e tal, mas... eu queria tirar isso aqui. Eu tinha ganho. Porque se eu tirar isso aqui, eu vou ter uma vida melhor. Eu vou poder caminhar... Mas é isso que eu tô dizendo da sua sabedoria. De você conseguir, mesmo uma coisa que você tem muito desejo em fazer, você conseguir manejar a coisa e falar assim... Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não posso fazer. A maior parte das pessoas ia ficar lidando com isso, com angústia, ansiedade. Não, porque eu sei, por exemplo. Aceitação, raiva. Eu poderia virar uma situação depressiva. Eu, por exemplo, eu faço brincadeira com o meu tipo físico sem me achincalhar. Sim. Entendeu? Então eu sei a minha limitação, Por exemplo, eu adoraria poder entrar num lugar que tivesse umas escadarias, como às vezes eu encontro, umas escadarias para me subir, descer, sem problema nenhum. Então eu vou para os lugares, eu tenho que estar com a bengala e com 2 pessoas me levando para subir escada, entendeu? Isso é muito incômodo para os outros, não para mim. Tira a sua autonomia. Eu não tenho autonomia para nada, entendeu?
Aí eu não posso me oferecer para fazer nada demais da conta. O que dá para fazer sentado eu faço, mas... Por exemplo, você falou que desistiu do amor. Não, desistir do amor não, eu quero ser apaixonado, me apaixonar, quero... Mas se você tivesse que escolher como seria um relacionamento, se tivesse que desenhar e o Papai Noel ia trazer, como é que você imagina que seria um relacionamento dos sonhos? Eu tenho uma pessoa que ficasse comigo, que gostasse de mim. Ficasse de que jeito? Então... Como que você se imagina que seria esse dia a dia? Eu, por exemplo, sei a minha limitação sexual até onde vai. Eu tenho um amigo meu, que ele está até na Irlanda, ele é oficialmente, para o mundo inteiro, ele é 43 anos mais novo que eu. E ele é meu crush oficial. Então a gente tira foto junto, a gente passeia junto, todo mundo sabe que é meu namorado, só que a gente não faz sexo. É uma pessoa que vai na minha casa, senta perto de mim, me acaricia, me beija, me abraça. A gente não tem sexo. Calma. Por que o fato de não ter isso tudo que você falou é um jeito de namorar, de vivência sexual? Então a gente tem esse relacionamento assim. Mas eu não fico em cima dele cobrando essa presença o tempo inteiro, porque ele é jovem, ele tem outra vida para viver. Entendi. Entendeu? Ele tem que ter outra pessoa para amar, uma outra pessoa para ter um relacionamento normal de sexo. Então o que você está dizendo é que você tem uma relação não monogâmica com ele. Não, porque ele não tem ninguém também. Não... Entendi, tá. Mas assim, não monogâmica no sentido de que ele é livre para ficar com outras pessoas. Ele é livre. Eu adoro um trisal. Eu adoro um trisal. Já tive meus trisais. Já teve? Já. Então é isso, você tem uma relação não monogâmica com ele. Mas veja, essa vivência de companheirismo que você tem é um jeito de viver a sexualidade. Mas então eu gosto. É que a gente tem uma ideia de que sexualidade... É só penetração. Alguma coisa tem que entrar em alguma coisa. Não precisa. E assim, existem muitas formas de expressão de sexualidade. Né? Então, é isso que eu acho interessante do mundo que a gente vive hoje, que as pessoas podem se expressar sexualmente de maneiras não convencionais. Até o ponto que a gente vai perceber que essas convenções, elas já são coisas que... E eu tenho ainda um outro problema. Por que eu falo que eu não estou aparelhada para isso? O meu órgão genital... foi todo para dentro. Eu não tenho órgão genital exposto. Tá. Você sabe que por causa da gordura, não sei porque ele foi... E falta de uso, 40 anos, então ele foi tudo lá para dentro. Que eu tenho desejo. Que às vezes eu tenho uma... Como é que fala? Uma ejaculação eu tenho também. Sim. Interna, mas tenho. Sim. Então eu não tenho grandes traumas disso aí. Né? Eu acho até que Deus falou assim, você vai vir uma mulher mesmo, agora não precisa nada disso, entendeu? Então é uma grande brincadeira que eu faço com tudo. Mas eu tenho esse meu amigo e tal. Ou seja, você pode não ter relação sexual, mas você tem prazer sexual. Tenho, e adoro fazer outra pessoa também ter prazer. Então, mamãe, deixa eu te contar um negócio. Isso é sexo, tá? Eu sei. Então, o que você fala que não faz? Não, eu não faço sexo. Como né? que atualmente eu não estou fazendo nada mesmo. Tá bom. Mas de vez em quando eu preciso chamar um boy, né? Não importa, mas isso é fazer sexo. É isso. Então eu não sou... Você tem uma vida sexual ativa que você não... Aos 74. É isso. É isso aí, eu tenho isso. mesmo. Então, isso é sexo. Vivi muito X-vídeo na minha vida. Então, que você converso sobre isso. Então, quando você pensa num relacionamento amoroso, é um relacionamento amoroso não convencional. Tipo, não precisa estar morando na mesma casa. Não, nada. Não precisa ter só uma pessoa com uma pessoa. Pode ter várias pessoas. São não monogâmicas. Eu não sou monogâmica. Nunca consegui ser muito. Então...
Eu gosto do povo, gosto da população, entendeu? Você gosta da diversidade. Não, porque é bom também você de vez em quando ficar afastado e ver o que está acontecendo com os outros, né? Entendi. Por isso do trisal. Você gosta de assistir. Também. Eu sou voyeur também. Olha só. O que eu posso fazer? Mama, isso é sexo, mama. Eu sei. Então você tem que parar de falar que não tá fazendo. Não, eu não fiz. Eu não tô fazendo agora porque eu não tô fazendo nada porque eu tô parada. Entendi. Né? Mas se eu quiser ir hoje de noite chegar mais... A última semana você não fez, é isso? Aí não, meses. Vai fazer uns meses que eu não fiz nada. 2 só. Uns 2 meses só. Não, mais. É quase um ano. Tá bom. 1 ano já dá pra dizer que não tá fazendo. Então, eu não tenho essa necessidade absurda de, sabe? Você acha que o sexo é superestimado? Não, eu acho que sexo é importante. Eu acho que ele é vida. É vida. Mas você que transita muito bem pela não fazeção de sexo, você lida bem com a ausência da vida? Lido, porque eu fiquei muito tempo também sem. Não é a minha força-tarefa fazer sexo. Entendeu? Faço sexo quando me dá vontade e se eu puder fazer. É nesse sentido que eu tô perguntando se você acha superestimado. Do tipo assim, ou eu faço ou eu morro. Não é assim pra você. Não. Você transita bem. Se nunca mais eu fizer sexo, por alguma casualidade do destino, estamos quites. Mas eu quero fazer sexo, até viver mais uns... Então, mamãe, é isso que eu tô dizendo que você tem sabedoria. Você tá dizendo que você precisa de certas coisas na vida, mas você é capaz de viver também sem elas. Queria não ter a barriga? Queria, mas consigo viver com. Queria fazer sexo? Queria, mas também consigo não fazer. Ou seja, queria viver muito? Queria, mas se tiver que morrer, morro. Ou seja, você ama as coisas e, no entanto, é capaz de viver sem essas coisas. Porque tudo é finito nesse mundo. Isso é sabedoria. Não sei se eu sou sábia disso. Você é sábia. Eu diria que isso é um tipo de maturidade emocional. Por quê, mama? Porque as pessoas sofrem pela dificuldade de lidar com a transitoriedade da vida. A vida muda, as coisas mudam, as coisas começam, tem um fim e as pessoas não sabem lidar com aquilo que passa. Por exemplo, uma das coisas que eu mais sinto que eu tenho um pouco disso mesmo por exemplo, eu trabalhava no SBT. Eu ganhava um salário X. Sim. Eu saí, fui mandado embora. Na época que eu tive câncer e tal, eles me sustentaram durante 1 ano e pouco. Depois me mandaram embora de vez, sem o plano de saúde. Eu me vi sem nada na mão, depende. Por sorte, a Kátia me chamou para trabalhar no programa dela como colaborador. Sorte não, né? Competência também, né? Mas ela fez com o coração dela. Sim. Só para eu poder ter um plano de saúde como eu tinha antes. Então ela conseguiu esse plano de saúde. Que bom. E atualmente eu ganho 1/10 do que eu ganhava antes. Dinheiro. E tenho as mesmas contas todo mês. Tenho 2 salários, dois aluguéis para pagar, um aqui, outro no interior. Tem a mesada do meu sobrinho, que é meu filho, praticamente. Tem as minhas contas que eu tenho que pagar. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Procurar fazer show aqui, fazer um programa ali, procurar fazer... fazer coisas que possam me arrecadar dinheiro, né? Sou até embaixatriz de cemitério, você acredita? Acredito. Acredito, sou embaixatriz de cemitério. Meu contrato venceu agora em dezembro. Já vou ter que procurar o ano que vem para ver se eles me renovam. Tá bom, Colina dos IPs? De Suzano? Tô pedindo de novo para vocês me contratarem, porque o salário que vocês me pagam é muito bom. Então, mas você estava dizendo que você está dizendo então que dinheiro é uma coisa que é difícil de se desapegar? Não é que é difícil de desapegar, eu preciso, né? Como é que eu vou viver? Sim. Entendeu? Eu tenho vontade de trazer, por exemplo, meu sobrinho para cá, que ele mora no interior. Então eu pago lá, dou mesada a ele, tá? Pago
a água, a luz, aquelas coisas todas, eu teria menos essa despesa aqui. Mas aqui eu teria o triplo de despesa com ele. Sim. Então você gostaria de ter mais recurso para poder fazer as coisas que você acredita. Por exemplo, a minha casa é pequena, mas dá para viver em 2? Dá para viver em 2. Não vai ser aquela coisa, um dorme na sala, no quarto, mas dá para viver em 2. Que é uma opção que eu tenho, se eu me apertar muito, vai ter que ser essa. Ele já tem comprado até a passagem para vir, se ele precisar. Mas eu quero que ele também tenha a juventude dele. Ele está com 30 e poucos anos, tem os amigos dele todos lá, está procurando emprego até hoje, consegue fazer um bico aqui, outro bico ali, entendeu? Por isso que eu dou essa ajuda de custo para ele. Então, Mamãe, já que você está falando de cemitério, me deu uma pergunta meio esquisita. Imagina lá você pelos 100 anos, morre... E aí obviamente vão fazer um programa homenagem para você. Será? Vão, se não fizer a gente... Já me mataram umas 4 vezes, mas... Imagino. O que você gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito que elas nunca teriam sabido em vida? Que eu sempre fui muito feliz em todos os lugares que eu passei. Sempre, sempre. Mesmo os mais difíceis. Mesmo na época que eu pastei mais, mesmo na época que eu sempre agradeço a Deus todos os dias, primeiro por estar viva e depois por ter amigos e pouquíssimos inimigos, que eu não acredito que tenha tantos. Eu estou numa fase agora também, que é o que eu penso muito, eu estou me afastando de pessoas que não me fazem bem. Então eu vou... me afastando. Sem briga, sem nada, só me afastando, para me viver bem. Adoraria que todo mundo soubesse isso. E, por exemplo, se viesse aquela parte dos depoimentos das pessoas que conviveram com você, o que você gostaria de ouvir elas falando? Ela era divertida. Nossa Senhora, ela era uma pândega. Ela era muito boazinha, né? E uma coisa que eu também gostaria de ouvir de vez em quando. Ela era inteligente, ela gostava de contar história, né? É isso que eu gostaria de ver. Que as pessoas tivessem, por mim, a alegria de terem me conhecido. Você acha que o fato de você ser uma pessoa carismática, amorosa, carinhosa, não necessariamente as pessoas percebem você como inteligente? Porque eu sempre achei. Eu não sei se alguém me acha burra, porque nunca ninguém me falou, você é burra, né? Porque eu sempre procurei inteligência, eu falo, inteligência das coisas que eu faço, eu ter conhecimento não tão pleno, não tão profundo, mas, por exemplo, se eu vou fazer uma peça de teatro, eu procuro saber tudo que tem aquilo, né? Se eu vou falar sobre determinado assunto, eu tenho que procurar mais ou menos isso. Eu sou uma pessoa muito curiosa com a vida. Eu ouço uma palavra que eu não sei, já vou direto no Google, entendeu? No dicionário, porque eu preciso saber daquilo. Mesmo que eu esqueça depois, mas eu sabendo daquilo. Então, quando eu fico fazendo aqueles quiz, adoro fazer quiz, faço quiz todo dia, né? E tô para comprar meus caderninhos de palavra cruzada, que é para tirar os alemão da pista, entendeu? Então é isso que eu gostaria que o povo dissesse, que eu sou inteligente e amorosa, é isso aqui. Mas então você tem um tipo de inteligência que não é uma inteligência óbvia, que é da pessoa que as pessoas pensam que é a pessoa que tem o erudição, né? Erudição, ou daquele tipo de conhecimento que a pessoa vai naqueles programas de TV responder pergunta. Fala, tudo difícil, eu não sou. Eu até de responder pergunta lá do Silvio Santos, eu fui campeão durante 3 anos. Né? Das 3 pistas, eu fui campeão durante 3 anos. É porque eu era inteligente? Não, é porque eu era calma. Porque as pessoas que vão lá normalmente... ficam apavoradas. Não, elas ficam apavoradas que elas estão na frente do Silvio Santos. E outra coisa, elas querem parecer muito legais, elas querem ser divertidas, elas querem ser humoristas.
E eu só prestava atenção. Eu ficava assim. Quando ele brincava comigo, eu brincava. Mas então eu prestava atenção, né? De fazer associação com as coisas. É por isso. Mas eu gostaria que as pessoas soubessem que eu fui uma pessoa legal e uma pessoa inteligente. Né? Uma pessoa que valeu a pena conhecer. Sim, sim. Que bom. Então, acabou o nosso tempo? A gente vai ter o Marcelo, já deu 2 horas de gravação. Já deu 2 horas? Precisamos parar, então. Vamos. Não, E o Marcelo tá chegando. Então vamos. Então vamos acabar. E aí precisa trocar de roupa. Vai fazer a parte 2. Isso tudo, gente, é ao vivo. Todo mundo está vendo o que eu estou fazendo ao vivo. Depois ele vai editar se quiser, né? Mas então eu quero agradecer você, Fred. Você me deu uma alegria muito grande de estar aqui comigo. E se eu puder te chamar para ir no outro programa, você vai? Com certeza. Então, o outro programa demora 12 horas para gravar tudo, mas aí você pode ter uns horários melhores, tá bom? Claro. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu que fiquei aqui namorando com esse meu amigo de tanto tempo, que é um ídolo para mim. E vocês acompanhem nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's no Instagram. Eles vão achar tudo que eles precisam lá. Então, por favor, achem, porque ele só fala coisa legal, tá? E aproveita, dá o seu like, compartilha esse nosso vídeo e faz a gente crescer um pouco, porque afinal de contas, io sono una povera moglie, tá? Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Fica com Deus, fica com Deus.